Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, o Supremo se prepara para derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, com isso, dizer que as plataformas podem sim ser responsabilizadas pelos conteúdos que publicam. A lei aprovada em 2014, neste artigo específico, no artigo 19, estabeleceu que as plataformas só podiam ser responsabilizadas se não cumprissem ordem judicial para retirada de conteúdo, com o argumento de que se as plataformas pudessem ser responsabilizadas, iam poder tirar conteúdo e, com isso, tolher a liberdade de expressão e praticar aí o que seria considerado censura. Mas o que o país viveu nos últimos anos vai fazer com que o Supremo vire essa chave. Em vez de proteger a liberdade de expressão, alguns ministros já dizem que esse artigo serviu de uma espécie de desincentivo para as plataformas coibirem conteúdos que promovam, por exemplo, discurso de ódio, ataques à democracia e às instituições, como a gente viu em 2022 e que acabou culminando com os ataques aos poderes no dia 8 de janeiro deste ano de 2023. O Supremo vai promover uma audiência pública para ouvir as plataformas, para ouvir o governo, para ouvir acadêmicos, e nós vamos fazer aqui também o nosso papel. E esse julgamento deve começar no segundo semestre deste ano, de acordo com os ministros relatores. Os relatores são Fux e Toffoli, e a expectativa deles é essa, de que em agosto esse tema já esteja liberado para a pauta. Mas nós vamos discutir aqui que riscos isso pode trazer, uma decisão dessa do Supremo, quais os limites também para essa decisão, e será que essa decisão deveria vir pelo Supremo e não pela política? E como esse é um debate bastante espinhoso, bastante delicado, eu chamei aqui para me ajudar nessa tarefa de comandar o Sem Precedentes a Clara Keller, que já esteve aqui conosco no Sem Precedentes em outros 2 episódios, se bem me recordo, né, Clara? A Clara é líder de pesquisa em tecnologia, poder e sociedade no Instituto Weizenbaum de Berlim e sabe tudo desse assunto. Eu, obviamente, vou querer ouvir a opinião dela e ela vai nos ajudar aqui também nessa discussão a entrevistar o João Brant, que é secretário de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República, e nós vamos ver com ele aqui o que o governo está pensando sobre esse assunto, inclusive sobre a decisão que vai vir do Supremo. João, que deve participar da audiência pública nesta semana lá no STF. Clara, eu queria começar ouvindo você. E aí, para você, eu faço 2 perguntas em uma. Primeiro, artigo 19 do Marco Civil da Internet, na sua opinião, constitucional ou inconstitucional? E a outra pergunta é um tema para o Supremo decidir primeiro? Olá, Felipe. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para estar aqui com você. Também é um prazer poder conversar com o João sobre esse assunto, justamente nesse momento em que ele está ocupando aí as atenções de quem milita nesse campo. Essas 2 perguntinhas muito fáceis e tranquilas para a gente esquentar essa conversa, eu vou tentar responder da forma mais breve possível, porque eu estou doida para escutar o João sobre esse assunto. Mas, em primeiro lugar, eu inclusive já escrevi sobre isso, né? Eu tenho um artigo dedicado às limitações do artigo 19. E eu parto do princípio que o artigo 19 é constitucional. Eu entendo ele como uma escolha constitucional do legislador, mas a perspectiva de governança de comunicação digital insuficiente para garantir uma governança democrática. Então, já acho que eu publiquei esse primeiro em 2019 com a tese, então já em 2020 eu foquei um artigo só nesse argumento, e eu tenho a posição de que, dadas as próprias características do poder judiciário, né, seletividade, toda a crítica que a teoria constitucional contemporânea faz, diante dessas críticas, dessas limitações institucionais, a gente não pode contar só com o judiciário para fazer o escrutínio público da moderação de conteúdo, dos conteúdos que estão rolando online. Tá? Então, eu até entendo que é uma escolha constitucional, mas não acho que seja suficiente para garantir uma governança democrática. Acho que a gente tem que discutir outros mecanismos, como tem sido aí o movimento no Legislativo e até no Poder Executivo, pelo menos desde janeiro. Quanto à segunda pergunta, o Supremo deve decidir agora, não deve decidir agora, depende do que o Supremo decidir, né? Clara, me permita te interromper, mas eu cantei a bola aqui logo no começo, porque ouvindo os ministros do Supremo,
diferentes ministros do Supremo, eles têm uma aposta, assim, de que do jeito que está não fica. Não vai ficar. Também. Assim, a gente não sabe a extensão disso, né? Mas a pergunta que eu te faço, depois também farei para o João, né? É o melhor caminho essa decisão vir primeiro do Supremo e não da política? A gente viu que no ano passado tramitou projeto de lei para discutir esse assunto e tal, mas qual é o risco de a gente ver o Supremo decidindo isso com a palavra final, né? Porque não vai ter recurso contra essa decisão. Não vai ter, vai condicionar o processo legislativo. Né? Porque eu também concordo contigo, não acho que o artigo 19 fica. Acho que se ele tivesse decidido há 4 anos atrás, 5, muito mais provável que ele ficasse. Exatamente. Hoje em dia, em 2023, acho que essa chance diminuiu drasticamente. E acho que essa decisão acontecendo antes, ela vai pautar a política, ela vai pautar o legislativo em algum grau. Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar é que, como eu falei para você, tem aquelas características lá do Poder Judiciário, né, dos efeitos da decisão, e a gente está falando aqui de 2 casos específicos que até tiveram repercussão geral reconhecida, mas em relação, pelo menos ao do relatado pelo ministro Toffoli, por exemplo, a alegação de inconstitucionalidade é com base no artigo da Constituição do direito à indenização. Então, você vê aqui que, dependendo de como essa decisão for modulada, não necessariamente também vai variar aí o grau em que essa decisão vai influenciar o processo legislativo. Porque uma coisa é falar que é inconstitucional, porque ele ignora outros direitos, né, como o direito à liberdade de expressão, ou até direito à integridade física, à honra, etc., ou se falar que é por causa dessa questão da indenização. Eu acho que, dependendo aí de como essa decisão ficar, né, qual for a base dessa possível inconstitucionalidade ou de uma possível interpretação conforme, eu acho que aí ele pauta o processo legislativo em graus diferentes, dependendo de como for. Ô, João, queria chamar você e te agradecer, obviamente, por aceitar nosso convite aqui. Queria te ouvir também sobre esse assunto, porque a gente sabe que a política e o governo que assumiu agora, né, em janeiro, tem tentado avançar nesse tema, mas ainda não tem não me parece que tem uma posição única firmada e avançada no Congresso Nacional. Uma coisa que eu ouvi dos ministros, João, foi eles preferiam que a política decidisse. Eles falaram isso, nós preferíamos que o Congresso Nacional avançasse. Mas aí o comentário que eles fazem em seguida mas parece que não vai avançar, então a gente tem que fazer. Então, queria te ouvir sobre isso, sobre esse cenário em que a política parece que não vai conseguir resolver no tempo em que o Supremo considera necessário. Olha, Felipe, eu acho que constitucionalidade é um assunto do Supremo, em qualquer tempo. Pode ser agora, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. A interpretação sobre se uma regra atual é constitucional ou não, eles precisam fazer. Então, se eles estão pensando no arranjo e na discussão sobre constitucionalidade para ajustar um problema da regra atual, aí isso sim tem mais a ver com a política, isso sim tem mais a ver com o Congresso Nacional, e o locus para discutir se o artigo 19, ou seja, a lógica de que as plataformas não são responsáveis por conteúdos de terceiros, deve ou não ficar de pé como regra única ou regra de ouro para essa história. Eu tendo a achar que a gente deveria fazer os 2 debates, ter um certo cuidado de separar os 2 debates, de não transformá-lo num debate só, porque eu acho que discutir constitucionalidade para resolver questões que a lei precisaria resolver pode nos levar a uma situação um pouco, vamos dizer assim, desorganizada em termos de funções do Estado. Mas vamos lá, eu acho que a nossa leitura como governo, acho que isso já está explícito em algumas falas, o ministro Flávio Dino tem se colocado, ministro Messias, o ministro Pimenta, tem muito de que o artigo 19 como está, de fato não é suficiente para uma organização democrática do espaço público. Então, isso significa preservar a democracia como um princípio organizador, mas também preservar direitos individuais e coletivos. Acho até que o que a gente viveu nos últimos anos, dialogando um pouco com a fala da Clara, de que há 4 anos talvez fosse diferente, foi uma clareza maior do impacto da negligência das plataformas sobre direitos coletivos. Eu resumiria um pouco assim a história, e acho que, se é isso, a gente deveria conseguir fazer o debate político no Congresso e o debate jurídico no Supremo. João, eu também acharia
o ideal é que a gente conseguisse separar esses debates. Mas no que você estava falando, só me veio à cabeça a decisão do TSE sobre o caso do WhatsApp, que fez aquela equiparação entre o WhatsApp e meios de comunicação social, e meses depois essa equiparação foi parar num projeto de lei, né, no 2630. Então, assim, eu acho que essas fronteiras aí que a gente pensa, né, para os poderes, e dependendo do tema, elas estão ficando cada vez mais embaçadas, e principalmente nesse tema, né, é incrível como os 3 poderes estão super em cima dele, e não é à toa. Você falou aí que a gente teve, nos últimos 4 anos, uma série de demonstrações de que a gente tem um poder aí privado das plataformas que precisa ser, no mínimo, moderado, né? Mas eu diria mitigado mesmo, em suas diversas expressões, né? Econômica, política, sobre o discurso e tudo mais. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Nesse sentido, eu acho que não dá para negar que a gente está vivendo um momento de reconstrução democrática, tá? De reconstrução de instituições democráticas que foram altamente aí violadas nos últimos anos. É como eu vejo esse momento político, pelo menos. E é nesse contexto, né, de tentar lutar contra a erosão democrática, de tentar reconstruir, que a gente está discutindo a regulação das plataformas, como avançar nessa regulação ou como não avançar. Ao mesmo tempo, a gente também sabe que os motivos dessa erosão democrática estão muito além dos meios de comunicação que a gente usa, mas falam também uma série de circunstâncias político-históricas aí do nosso país. Então, não tem resposta fácil, né? Mas, assim, como que a gente trabalha a necessidade de uma regulação estrutural, né, que prepare o Brasil para ser uma sociedade cada vez mais digitalizada, com as urgências desse momento de reconstrução, muito carregado simbolicamente pelo papel que as redes sociais têm na comunicação política atual. Como que a gente separa essas coisas? Eu não sei como é que separa, então eu vou juntar, Clara. Olha só, nós estamos com uma... eu acho que o que o 8 de janeiro chamou a atenção e que, na verdade, já vinha sendo, vamos dizer assim, colhendo vários exemplos. As plataformas hoje, elas são negligentes em relação, não é só a desinformação, que é um conteúdo não necessariamente ilegal, elas são negligentes em relação a conteúdos ilegais. Essa negligência em relação a conteúdos que a gente, por várias interpretações, pode ler como ilegais, faz com que você tenha um terreno de jogo, uma parte significativa da nossa vida, ela se dá no ambiente digital. Então você fala, bom, ali não tem forças que minimamente organizem esse espaço, reprimam os atos mais violentos, etc. Quer dizer, nós precisamos só da justiça, né? Então, você imagina se a gente não tivesse as diversas forças de segurança, as diversas instituições que organizam os espaços no ambiente offline, e tudo que a gente tivesse que resolver que fosse conflitivo, tivesse que lidar apenas com decisões judiciais. Então, aí a gente cai numa... Eu acho que isso explicita um pouco o tamanho do problema, e aí isso tem a ver com o que a gente foi vivendo no último período. Eu até acho, para te falar a verdade, que o que mais me preocupa, aí eu estou falando pessoalmente, são os efeitos dos conteúdos danosos. Veja, porque os conteúdos ilegais, a negligência ela é grave e ela evidencia o problema, mas o volume de conteúdos danosos, ainda que possivelmente legais, e aí eu estou falando basicamente aqui de desinformação, ela desorganiza a capacidade da sociedade interpretar a realidade. É disso que a gente está falando, no volume em que isso existe. Então, outro dia a gente teve uma conversa com uma das empresas grandes de tecnologia, né, uma dessas plataformas, e eles diziam, nós sabemos que vocês não querem que nós sejamos os árbitros da verdade. E a gente respondeu, bom, mas também nós não queremos que vocês sejam os cúmplices da mentira, porque nós precisamos buscar algum nível de gradação desse debate. E acho que, inclusive, a discussão de responsabilidade hoje, ela consegue se dar de uma forma mais gradual do que ela se dava há alguns anos. Porque há alguns anos você discutiria a responsabilidade do ponto de vista da responsabilidade civil, penal,
em relação a como é que a justiça, um pouco nessa linha até de, né, direito à indenização ou não, e todo o debate que se faz sobre o efeito de silenciamento que pode haver se você atribui uma responsabilidade objetiva para as plataformas. Mas, hoje nós estamos num cenário em que vários países começaram a entender assim, opa, peraí, mas não existe só elas são responsáveis, elas não são responsáveis. Eu posso colocar na mão delas o que se chama um dever de cuidado, que é uma expressão um pouco aberta e com interpretações várias aí, mas vários países europeus foram indo nessa direção e depois o DSA tem essa pegada. O Reino Unido está discutindo isso assim, que beleza, você não é responsável individualmente por conteúdos necessariamente, mas você precisa demonstrar a sua enorme dedicação a enfrentar os conteúdos ilegais e, eventualmente, inclusive, a enfrentar conteúdos danosos. Esse é um tema, a polêmica dentro da polêmica. Mas, digamos assim, do ponto de vista do conteúdo ilegal, eu acho que fica muito claro que há caminhos outros, digamos assim, caminhos intermediários que precisam ser adotados, e essa é uma discussão que o Congresso certamente fará, e acho que fará mais rápido do que alguns ministros do STF podem imaginar. João, mas quando você, desculpe, claro, quando você fala mais rápido, alguma expectativa de tramitação política, alguma expectativa, pelo menos de caminhar de uma primeira votação disso? Sim, eu acho que assim, o PL 2630, né, que nesse momento relatado, ou informalmente relatado pelo Orlando Silva, porque nós estamos no trâmites pandemia do Congresso, ele é um projeto de lei que foi aprovado no Senado em junho de 2020, com uma certa realidade. Ele foi para a Câmara e passou a um processo de reorganização, refletindo um pouco até os anos de 21, 22. Teve uma apreciação de regime de urgência em abril de 22, não passou, mas agora vai voltar à baila e vai voltar certamente com novidades. Tem contribuições de várias partes chegando ao relator Orlando Silva, o governo vai contribuir nessa direção, e o governo vai sinalizar apontando na direção desse dever de cuidado. Isso não significa necessariamente alteração explícita e de um regime de responsabilidade civil, mas significa você impor uma série de responsabilidades administrativas e de cuidado desse espaço no sentido de preservar contra conteúdo ilegal, e acho que isso vai sim entrar em debate logo essa semana. Esse material deve ser, as contribuições do governo serão entregues ao deputado Orlando Silva, e eu tenho certeza que ele vai pautar logo essa conversa na Câmara dos Deputados. Ô João, só uma dúvida, eu assisti aqui para me preparar para o Sem Precedentes, outras entrevistas tuas, e você em alguns momentos falava, até em uma das entrevistas, acho que foi para a Carta Capital, se não me engano, para o André Barrocal, você mencionava que o 2630, ele era tipo 10% dos problemas que, na verdade, a gente tem que enfrentar hoje. Você acha que com essas alterações o 2630 pode ser o líder nessa discussão de fato? Ele vai ser turbinado para resolver esses problemas? Eu acho que ele pode. Eu acho que o próprio deputado Orlando Silva, ele vem dizendo que a realidade mudou. A realidade mudou por conta da aprovação do DSA na Europa, do que foram as eleições brasileiras, o processo eleitoral, do resultado das eleições brasileiras, ou seja, de um governo que nesse momento tem uma intenção de avançar nessa matéria, do 8 de janeiro, ou seja, uma combinação de fatores que faz mudar um pouco o cenário. E isso permite que se avance e permite que o projeto fique mais robusto. Aí, a escolha de o quão robusto ou até onde ele vai é uma escolha do Congresso. O Congresso vai ter que fazer uma avaliação, vai passar na Câmara, claro, e depois volta ao Senado. Mas eu acho que ele tem condições, sim, de ser um bom ponto de partida para esse debate e para essa organização institucional mesmo no Brasil. João, você estava falando um pouco do que tem sido pensado e possivelmente vai ser encaminhado aí para o Congresso. É justamente o que foi feito no DSA, né? Manteve-se lá aquela regra de responsabilidade que já se aplicava na Europa, que não é a mesma do Brasil, né? Eles são responsabilizados uma vez que cientes, né, daquele conteúdo nocivo, ilegal, enfim. E
adicionaram-se o que eu tenho chamado de camadas de governança, né? Então, não basta só você retirar, você tem que acompanhar, você tem que fazer a avaliação sistêmica de riscos, você tem que ser transparente, você tem que ter devido processo. Eu acho uma abordagem bem interessante, assim, principalmente quando ela é combinada com também medidas de caráter econômico, né, de natureza consumerista. Eu acho que isso dá uma cara e demonstra aí uma intenção de fato, combater essa acumulação de poder nas suas diferentes expressões, que é o que eu acho que deveria ser a prioridade. Claro que a gente tem que ter regras, alguma regra de remoção, mas mais importante do que ficar focado ali em remover, não remover, olhar para a moderação de conteúdo como uma peça, né, dentro dessa grande estrutura que tem consequências e processos que vão muito além dela. Mas sobre a remoção de conteúdo especificamente, eu gostei muito que você começou diferenciando o que é conteúdo ilegal, do que é conteúdo nocivo apenas. Eu particularmente, estou cada vez mais convencida de que a gente tem que inserir muito mais nuance nessas regras de remoção do que a gente tem hoje em dia. Até na própria academia, quando a gente discute moderação de conteúdo, regime de responsabilidade, a gente sempre trata como uma cesta muito grande, mas dentro a gente tem coisas que são muito diferentes entre si, que ameaçam bens jurídicos muito distintos entre si. Você tem abuso de menores, terrorismo, difamação, infração a direito autoral, desinformação, que não necessariamente é uma ilegalidade. Então, me agrada saber aí dessa possível nuance. O que me preocupa são duas coisas. Primeiro, a gente, até dentro do que é ilegal no Brasil, a gente tem questões. Né? Então, por exemplo, na lei alemã, são vários crimes que estão ali dentro daquela regra de remoção mais ágil, desde terrorismo, discurso de ódio, até crime de difamação, por exemplo, que no Brasil é um contexto super diferente. A gente tem um histórico aí da difamação ser usada como muitas vezes como um instrumento, né, que vai-se ao judiciário, geralmente usando crimes contra a honra ou coisas assim, para ter alguma influência aí para coagir veículos menores, jornalistas menores. Eu acho que a gente tem um histórico aí do uso desse tipo de crime com fundamentos políticos, né, para manter ali um poder político oligárquico. Isso é uma preocupação que eu tenho. E a segunda é que a desinformação está nessa zona super cinzenta, né, muito complicado. Claro que tem instrumentos de governança que não têm a ver com remoção, mas que podem ser usados como as plataformas já fazem, né, de flag, né? Como é que fala em português o flag? Não sei. De você acenar ali, isso aqui tem que ver isso aí, tem um link lá, Covid, a informação está aqui, nananã. Então, tem outras formas assim, mas, ao mesmo tempo, tem essa preocupação aí com a questão democrática, como você falou, dos cúmplices da mentira. E aí eu fico pensando, João, porque um dia não vai ser mais o João lá, né, na secretaria. E que tipo de instituição que a gente vai construir agora, né, nesse momento de reconstrução democrática, para lidar com essas contingências da nossa política, mas pensando que elas precisam durar e que um dia, né, esse sinal pode trocar lá em cima. Então, diga. Não, é que eu acho que você fez um percurso aqui que eu acho que vale a pena eu fazer o mesmo para chegar na sua resposta. É o seguinte, a diferença de conteúdos ilegais e nocivos, de fato, ela precisa ser feita, embora eu acho que está nos faltando nos dedicar a entender como determinados conteúdos de desinformação, ao ganharem volume e velocidade, eles têm um impacto na dimensão coletiva da liberdade de expressão. A dimensão coletiva está reconhecida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 85, ela tem muito a ver com uma jurisprudência de afirmação de medidas positivas do Estado para defender pluralismo e diversidade, mas eu acho que ela precisa ser interpretada nesse momento como violada pelo volume alto de desinformação. Eu acho que isso tem a ver, porque o que materializa a dimensão coletiva da liberdade de expressão, né, e do acesso à informação? É a ideia de uma sociedade bem informada. A ideia de que não adianta só eu ter uma liberdade de expressão individual se eu não tenho uma sociedade no seu conjunto bem informada, o direito ao acesso à informação. A gente sempre falou em acesso à informação plural e diversa, nesse momento o acesso à informação confiável passa a ser igualmente importante. Então, essa diferença ela precisa existir na avaliação, mas ela precisa
a gente precisa também olhar para os nocivos e conseguir diferenciar dentro dos nocivos como é que essas questões avançam. Segundo, a questão da difamação. Eu acho que, de fato, difamação no Brasil, o histórico dos casos judiciais, das condenações, ela tem um histórico de silenciamento. Isso é um problema que precisa ser considerado, ao mesmo tempo em que a gente não pode naturalizar, quer dizer, no momento em que a gente faz a crítica às decisões judiciais de difamação, nós não podemos deixar de olhar para os temas de difamação, calúnia e injúria como temas relevantes. Eu acho que eles continuam sendo relevantes. Então, a gente não pode enfraquecer essa proteção. E aí eu chego na discussão das instituições. Primeiro, eu agradeço a deferência, mas acho que ninguém está... Assim, né, o Estado não pode depender de ninguém de visões específicas, ainda que visões específicas vão sempre pautar o direcionamento das instituições. Acho que nós precisamos... Primeiro, o Estado não pode, nós não vemos nenhuma instituição olhando para conteúdos individuais, uma instituição estatal olhando para conteúdos individuais e tomando decisões. Acho que isso tem delicadezas, acho que isso deve ficar, nós precisamos agilizar os processos na justiça, precisamos inclusive avaliar a necessidade de juizados especiais, de ritos expeditos para avaliação desse tipo de conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, não podemos trazer isso para uma instituição que fique controlando, até porque o volume é impraticável. Isso pode ser feito por autorregulação, se as empresas tiverem um pouquinho mais de dedicação à causa pública, isso tem como fazer. Acho que a gente tem que olhar, sim, para mecanismos de supervisão dessas regras que a gente estava dizendo, né? Do que é... Eu estabeleço, por exemplo, uma necessidade de avaliação de risco sistêmico, ou seja, eu falo, olha, você precisa olhar... Em vez de você olhar só a poluição e tentar combater, sei lá, a poluição que você joga no rio, eu vou olhar por que eu estou poluindo tanto, né? Fazendo um paralelo um pouquinho tosco, mas que eu acho que vale. Então, a avaliação de risco sistêmico também significa olhar tudo que eu tenho na minha arquitetura de sistema, no funcionamento dos meus serviços, que gera repetidamente impactos negativos para direitos fundamentais, gerando conteúdos ilegais, ou para a democracia. E isso eu preciso assumir compromissos de mitigar esses riscos, ou seja, eu preciso ser melhor ano que vem do que ano passado, eu não posso ter sistemas em que eu sou pior a cada ano e que eu vou só olhando para os efeitos, né? Só olhando para os conteúdos, como você estava dizendo. O risco de você ficar olhando só para o resultado ruim do problema. Então, me parece que esse caminho precisa ser trabalhado com mecanismos de supervisão que tenham robustez técnica e tenham independência política. Não tenho as melhores respostas, claro. Acho que na Europa isso está se dando em diálogo com os órgãos reguladores deles, da própria comunicação. Mas eu acho que quanto mais inovador a gente for aí nesse campo, pode ser mais interessante. Eu estou de total acordo, João. Eu vejo um movimento aqui, o próprio DSA institui aí um órgão regulador. É claro que a gente tem algum nível de vinculação ao poder de polícia e tudo mais, mas hoje em dia acho que me agradam, eu falo assim, né, como se fosse uma banalidade, mas me agradam mais as soluções que incluem mais agentes dentro da governança, né, dentro da aplicação dessas regras. Então, eu penso não só na necessidade de um órgão público, mas eu penso também em papéis para, por exemplo, checadores de fato, papéis para resoluções de conflito fora do Poder Judiciário. O próprio DSA também tem algumas sugestões interessantes nesse sentido. Eu não endosso ele 100%, não, mas eu acho que tem algumas coisas interessantes, né? Você tem também várias aí, instituições que fazem esse papel de tentar verificar as auditorias, né? Essa resolução de conflitos. Então, eu acho que quanto a gente mais tiver, assim, sociedade dentro desse processo de fiscalizar e de dar consequências a um marco regulatório, melhor. E realmente aí vai ser inovação, né? Inovação institucional. Eu não acho que a gente ainda tenha os arranjos preparados para isso. Uma coisa... Felipe, você queria falar alguma coisa? Eu queria, na verdade, voltar só um ponto, Clara, e jogo aqui para vocês, porque eu também tenho ouvido isso dos ministros do Tribunal, né, do Supremo. Um posicionamento, uma tentativa junto às plataformas é de que haja uma autorregulação em alguns temas, e vocês estavam discutindo aí desinformação, temas nocivos,
ilegais e tal, mas ouvi isso dos ministros dizendo que se as plataformas já se adiantassem em alguns temas específicos, ataque às instituições, ao Estado democrático, coibir discurso em favor de ditadura militar, por exemplo, novamente aqueles discursos contra urnas eletrônicas, isso já seria bastante coisa na visão do TSE e do Supremo. Então eu não sei se nesse pacote que vocês fazem, né, de discursos nocivos ou ilegais, essas coisas entrariam lá, mas me parece que essa pode ser uma decisão que vai sair do Supremo. Pode não ser na parte dispositiva da decisão, mas que seja como um recado, né? Plataformas têm que coibir discursos contra as instituições, porque uma parte já fazem, né, as plataformas, quando se trata de exploração sexual de crianças e por aí vai, já há o discurso de ódio, já há uma mediação já das plataformas, mas acho que eles querem expandir para isso, com um risco, né? Não é uma coisa muito objetiva, né, que pode... É difícil de ter um padrão para isso. Eu mesmo perguntei para um desses ministros quais expressões as plataformas teriam que taguear para dizer o seguinte: opa, isso aqui dá o alerta vermelho para a gente tem que analisar o conteúdo. Falar ditadura aparece, defesa da ditadura aparece, ato institucional número 5. Então, queria deixar isso para vocês aqui também, ouvir o João, se essa também pode ser um caminho nesse projeto nas discussões de governo. Acho que sim, Felipe, nós vamos trazer algumas das questões, especialmente em relação a crimes contra o Estado Democrático de Direito, terrorismo, racismo e proteção de crianças e adolescentes. Estamos avaliando algumas outras questões. Por que esses? Porque isso significa um impacto muito relevante, em alguns casos a direitos coletivos, em alguns casos a direitos individuais, mas onde eu diria que eu não sou advogado, mas eu gosto de usar umas expressões de advogado com o risco de pisar aqui na linha, mas os bens jurídicos protegidos que a gente está olhando são caros, são bens jurídicos que a gente quer ter uma proteção relevante que justificam, inclusive, apostar num regime com mudanças, né, com modulações. Acho, inclusive, que se a gente conseguir fazer desse momento de transformação no Brasil, tanto por via legal quanto por via judicial, usá-lo de forma inteligente, a gente tem como fazer balões de ensaio e testar determinados caminhos. A real é que nós, por muito tempo, fomos assombrados por alguns fantasmas e deixamos ele ficarem ali dentro da sala, né? Então a história do efeito de silenciamento, ele é real, ele é um fantasma baseado em fatos reais, mas ele ele congela a conversa num lugar em que você não consegue se mover. Por outro lado, se a gente negar a existência desse fantasma, nós estamos também negando uma parte da realidade. Se eu fizer uma mudança muito brusca, e nesse caso, você deu esse exemplo, né, em relação até onde é um ataque às instituições democráticas, até onde é uma crítica aos poderes instituídos, que é um dos elementos chaves da liberdade de expressão, um dos pilares da democracia, né, o direito à crítica, ou, ao mesmo tempo, uma tentativa de sublevação contra a ordem democrática. Às vezes, essa nuance, ela enfim, esses muito estreito, claro, muito nuançados. Agora, o fato de ser estreito justifica a gente permitir, como as empresas permitiram, desde o processo eleitoral até o 8 de janeiro, que haja uma permanente tentativa de corroer a ordem democrática? A gente justifica que a gente trate como normal a tentativa de afetar a confiança da população no seu sistema de votação, que isso é a base da democracia. Quer dizer, no momento em que você permite, em nome de uma interpretação mais aberta de liberdade de expressão, que se ataque em grande volume um pilar da democracia, isso tem um efeito. O efeito é que nós estamos vendo, as pesquisas mostram que 40% das pessoas acham que o Lula não teve mais voto que o Bolsonaro, nós vemos a questão da confiança na urna eletrônica ser afetada de uma maneira muito brutal, e o próprio papel do TSE. Me permite a interrupção, claro. E aqui antes de começar, até para as pessoas não estranharem, eu falei aqui que era uma conversa mesmo e que a gente ia se interromper, mas esse caso eu acho exemplar das urnas eletrônicas, porque se nós virmos, o discurso começa no Congresso Nacional contra as urnas. Foram 2 vezes aprovadas legislações contestando a regularidade das urnas e com parlamentares de todas
todos os partidos, falando que não precisava de um instrumento melhor para controlar as urnas eletrônicas ou de checagem. E esse discurso ganha outra tração e outro invólucro quando chega Bolsonaro e tal. Mas esse discurso começa lá. E aí essas pessoas vão dizer, mas eu não posso contestar, mas o Congresso votou e falou lá da tribuna, parlamentar falando da tribuna que não era confiável. Então, para ver como essa não vai ser fácil, né? É uma zona cinzenta danada, assim. E só para jogar uma lenha na fogueira aqui, só para jogar uma lenha, a gente vai pegar e falar, olha, a plataforma interpreta, né? Que é uma coisa, uma preocupação para a qual eu não tenho resposta, que é que, no fim das contas, a gente acaba dando uma legitimação. Quando a gente fala, olha, você é tão grande, tão importante, que agora você vai ser que nem o Estado. Você vai observar a transparência, você vai arbitrar o escopo da liberdade de expressão. Mas elas já fazem isso, só que sem moldura. Verdade, já fazem. Mas quais são os efeitos, né, institucionais de a gente reconhecer isso em lei? Eu confesso que eu estou nessa encruzilhada, nesse momento, pensando aí qual é a resposta para achar um caminho em que a gente consegue deixar elas responsáveis, responsabilizáveis pelo modelo de negócios, ao mesmo tempo que não ratifica essa concentração de poder. Mas olha, Clara, o já fazem é muito importante nessa história. Sem dúvida. E nós não temos nem parâmetro. Certo. O fato delas terem seu próprio regramento, que às vezes bate, às vezes não bate com a legislação brasileira, é um elemento que precisa ser olhado. Qual que é o discurso qual que é o direito mais protegido hoje no ambiente digital? Um dos mais, o direito autoral, porque ele entrou como uma exceção ao artigo 19 do Marco Civil da internet. Depois você quer rebater ou você quer... Não, vai. Só queria dizer que eu não aguento essa primazia do direito autoral. Vai. Pois é. Eu também acho que... Eu não sei por que a gente protege mais direito autoral do que democracia, saúde pública e etc. Mas as empresas estão lá atuando. Como é que elas atuam? Elas entregam, inclusive, para os detentores de direito autoral uma ferramenta que faz eles poderem subir os seus conteúdos e isso gerar uma identificação automática e derrubada em massa de conteúdo. Sim. A gente vai falar, isso traz casos de injustiça? Traz alguns. Eu sei porque eu conheço alguns, inclusive. Mas eu acho que, do ponto de vista da regra e da proteção do direito, sem uma obrigação desse tipo, nós íamos ter uma violação larga de direitos autorais que ia, de fato, ser um problema. Ou seja, apesar de eu não concordar, não gostar da ideia do direito autoral ser um dos direitos mais protegidos hoje, eu acho que isso mostra que as empresas podem fazer e que a gente vai ter que discutir depois, a partir do momento que elas fazem, ou como elas fazem. Tá bom, ganhamos um problema novo, mas ganhamos a condição de avançar. Só queria deixar um comentário sobre a questão aqui que o Felipe colocou, que eu acho que é bem importante, né? Os parlamentares, inclusive por conta da imunidade parlamentar material, etc., eles têm um nível de proteção alto, mas eles também têm um nível de exposição muito alto. Então, um parlamentar fala um negócio na tribuna, ele tem como ser contestado, ele recebe uma réplica, ele entra num debate público, e ele mesmo com a imunidade parlamentar material, ele não pode falar coisas que são... Uma coisa é ele colocar questões e levantar a necessidade de mais transparência, de mais mecanismos de coisa. Outra coisa é fazer o que a gente viu acontecer nas plataformas, que era um nível de envenenamento do debate a partir de uma proteção, muitas vezes de um anonimato em massa, como acontece nos aplicativos de mensagem, em que aí você não tem responsabilidade moral nem legal pelo que você fala. E você não está num ambiente de contraponto, você está num ambiente em que prevalece muitas vezes uma única opinião por conta da formação. A gente podia discutir aqui as bolhas à parte, mas eu vou simplificar aqui e assumir que as bolhas existem. Então, acho que a gente precisa... Assim, o parlamento fazer isso tem uma gravidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que nas redes isso se constitui de outra forma, essa disputa. Rapidinho, João, pegando quando você começou a falar, você falou assim, essa parte aí do já fazem é muito importante. Eu concordo que mas qual é a minha preocupação aqui? É que a gente foca a ação regulatória no já fazem, e o meu medo é que a gente perca de vista o que de fato não vai ratificar esse poder, mas que vai de fato mitigá-lo. Por exemplo, acho que um debate que o DSA não levou para frente, que a gente devia levar, é o que de fato essas plataformas podem fazer com os nossos dados. É incrível a quantidade de práticas, de expressões de poder, como eu tenho chamado aqui no nosso podcast,
que decorrem desse acesso a dados, né, dessa acumulação e tudo mais. E, no entanto, a gente não discute o que de fato elas podem fazer, o que de fato elas podem pegar. A gente tem uma LGPD, a Europa tem o GDPR, por exemplo, já que eu estou comparando com o DSA, mas tem uma questão aqui, pelo menos na Europa, de enforcement muito, muito forte, né? Tipo, até que grau, de fato, o GDPR se mostrou efetivo. Então, assim, eu acho que a gente tem espaço para discutir além da LGPD, para ser bem sincera. E é isso que me preocupa, que a gente vai focando nessas coisas que vão dizer, olha, você é muito importante, você tem que fazer isso, aquilo e tal, não? Mas o que vai, de fato, mitigar? Né? O que vai, de fato, transformar esses modelos de negócio dentro de uma prática que é mais condizente, né, com nossos marcos democráticos. Pode Mas não olha ser só, Clara, pode ser outra, só... Eu concordo contigo, eu acho que, e aí isso tem a ver com proteção de dados, isso tem a ver com questões concorrenciais, embora nenhuma delas resolva em si os problemas que a gente está tratando aqui. Eu acho até que, às vezes, a gente, por exemplo, distorção concorrencial, ela é chave para o debate sobre a internet? Super. Ela vai melhorar, uma vez que haja um pouco mais de concorrência, ela melhora essas questões que a gente está falando? Não necessariamente, talvez piore. Então, ela mitiga um poder econômico, isso tem um impacto e um significado. Ela talvez abra algumas condições de novos entrantes ou de permanência, né, em frente a algumas barreiras à permanência, mas ela não necessariamente organiza melhor o ambiente informacional, o espaço público, a esfera de debate político. Então, nós vamos precisar rebolar e lidar com as três coisas ao mesmo tempo aqui, e acho que a gente tem que avançar nas três, sabendo que elas têm algum nível de interligação, mas algum nível de autonomia. Com certeza. João, eu queria fazer uma última pergunta aqui para a gente encaminhar para fechar, que é sobre uma posição do governo. Porque mesmo, novamente aqui, os meus interlocutores lá, né, são os ministros do Supremo, às vezes eles falam, o governo parece não ter uma posição única. E a gente ouve isso também das plataformas ou mesmo dos observadores externos, de dizer o seguinte, tem pelo menos 8, 9 áreas do governo tratando do assunto, e qual vai ser essa posição única? Quem vai lidar com isso? Então, eu queria te perguntar, dentro do governo, como é que vocês vão lidar com essas, primeiro, diferentes áreas tratando desse tema, e certamente com também diferentes posições sobre isso. Como é que se alinha isso? Olha só, Felipe, até alguns anos atrás a gente tinha o benefício dos 100 dias, né? Os governos tinham, os 100 dias, a partir dos 100 dias você começa a cobrar. Esse governo está sendo cobrado desde o dia 9 de janeiro, com uma ênfase que parece do dia 200. E acho que faz parte que seja assim, eu acho que é sinal dos tempos e é natural que seja assim. É também natural que no tema do digital e no tema da regulação das plataformas, ele não esquentou só na sociedade e no judiciário, ele esquentou no governo, e, obviamente, era um tema um pouco disperso, mas eu lembro na regulamentação do Marco Civil tinham 4 ministérios envolvidos, eu estava no Ministério da Cultura e era até um ministério, vamos dizer assim, lateral nessa conversa. Nós estamos falando de comunicações, Ministério de Ciência, Tecnologia e Justiça. Hoje você, de fato, teve uma expansão, você tem aí pelo menos umas 10 áreas de governo envolvidas, mas a boa novidade é que nós gastamos os 100 dias para fazer esse trabalho de articulação e de unidade. Eu posso dizer já hoje que o governo tem uma linha unitária no principal, isso vai ficar claro nas contribuições que a gente vai fazer ao PL 2630. Quando que vai ser isso, João? Aí, provavelmente perto do dia 30, não temos, pode ser um pouco antes, um pouco depois. Claro. Achamos que foi muito importante a Casa Civil assumir uma liderança nesse processo, porque isso deu capacidade de quem tem autoridade para fazer isso no governo é a Casa Civil, mas com contribuições muito relevantes do Ministério da Justiça como um órgão de formulação e de identificação e leitura desses problemas. Nós, na SECOM, com essa nova Secretaria de Políticas Digitais, também trazendo aportes muito preocupados com a discussão de democracia no ambiente digital, né, e uma parte de comunicação no ambiente digital, e outros órgãos, o Ministério de Direitos Humanos, trazendo a questão do discurso de ódio para o primeiro plano. Eu acho que nós temos que ler aquilo que pode ser lido num primeiro momento como bateção de cabeça, eu leria como um rol de iniciativas que, uma vez coordenada, e acho que a gente está nesse caminho, é muito positivo, mostra que o tema está espraiado. O pior dos casos seria a gente ter um ministério sozinho ali dizendo, gente, isso aqui é importante, vamos discutir,
e ninguém querendo conversar. Então, acho que a gente está num caminho aí de não só reforçar a unidade, como vai ficar mais clara a posição de alinhamento de governo aí essa semana. Maravilha, João, queria te agradecer, agradecer a Clara, lembrar que esse vai ser, na verdade, o primeiro de uma série de 3 podcasts que nós devemos fazer sobre esse assunto, prevendo já que esse vai ser um dos julgamentos mais importantes do ano do Supremo. O Supremo tem umas Copas do Mundo aí esse ano, esse vai ser um deles. Vamos ver se o PL sair antes, se esse plano não muda. Mas queria agradecer a Clara, queria agradecer a você, João, e a gente volta nas próximas semanas. Obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês, Felipe e Clara. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.